Boa tarde, Capriotti. Abraço para você, para os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Eu ia trazer até como destaque o lead, né, Capri? A situação envolvendo o Otero e também o Pedro Rocha. Mas como você tá falando com o Vini sobre Covid-19, eu aproveito para falar que a tendência é que o Gil jogue amanhã. Mas como assim o Gil joga amanhã? Ele testou positivo para Covid-19 na última terça-feira. Consequentemente, como qualquer outro cidadão, ele deveria ficar 14 dias afastado das atividades. Porém, tá assintomático. Aconteceu pela segunda vez com o zagueiro corintiano e aí o Corinthians vai entrar com recurso à CBF, semelhante ao que fez o Atlético Goianiense, explicando que não há nenhum risco do Gil contagiar outras pessoas com o vírus. Então a possibilidade do Gil entrar em campo neste fim de semana é muito grande, assim como o Léo Natel. O Léo Natel demorou cerca aí de 15, 16 dias para ser apresentado quando chegou ao Corinthians, justamente porque ele estava com a Covid-19 e voltou a pegar. Mas é a mesma coisa, a mesma situação do Gil. Tá assintomático, o Corinthians tenta colocá-lo pelo menos na lista de relacionados pro duelo, começando o jogo no banco de reservas. Na verdade, viu, Capelanes, não é nem que voltou a pegar, mas muitas vezes, eu sei disso porque, como eu testei positivo, claro, então eu li bastante, me informei muito, não é? E o meu teste positivo foi bem no mesmo período ali do presidente Jair Bolsonaro, não é? Foi bem próximo. E aí eu fiz o teste, deu positivo, eu fiquei 14 dias em casa e o presidente ficou testando ali e os testes dele davam positivo. E ele não voltava para o trabalho, né? E aí quando eu fui voltar, muita gente me questionou, acho que até o Joel aqui numa passagem nossa falou, mas poxa, você não vai fazer o teste de novo, né? Para saber se não está positivo ainda? E muito provavelmente quem testa positivo, 14 dias depois, a chance de dar positivo novamente é grande, porque ficam os resquícios do vírus no seu organismo. E o teste ele é tão sensível que até o resquício do vírus ele capta. Mas esse resquício ele não... anticorpo, né? Não, esse resquício ele não tem o poder de infectar outras pessoas. O vírus está morto, né? Então provavelmente o Gil, outra pessoa qualquer que já testou positivo, já fez a quarentena, se fizer o teste novamente, pode aparecer positivo, que acho que foi é isso que o Corinthians está alegando. É exatamente isso. Está positivo, mas ele já manteve a quarentena, ele não está sintomático, ele não tem sintomas, então ele não está mais transmitindo a doença para outras pessoas. Perfeito, né? matou, é isso aí. Então é isso que está acontecendo com o Gil e que vai acontecer com muitos jogadores aqui no Brasil daqui para frente. Já aconteceu com os atletas do Atlético Goianiense. E é o que a Conmebol não está querendo aceitar, por exemplo, para o protocolo dela das competições, da Libertadores e da Sul-Americana. Na Libertadores, chegou um jogador lá com teste positivo, não tem conversa, vai ter que ficar fora. Vai ter que ficar fora na Libertadores. Vai ter jogo que não vai acontecer então, né? Não sei, não é? Mas a Libertadores não vai aceitar esse tipo de situação como a CBF está aceitando, não é? A CBF está aceitando essa condição. O jogador fez o teste positivo, fez outro, deu positivo, mas manteve a quarentena, não tem sintoma, tá liberado para jogar. Muito bem, então é isso, Capriotti. A tendência é que o Gil atue como titular, deixando mais uma vez o Bruno Mendes no banco de reservas. Agora sobre o Otero. A chance do Otero jogar com a camisa do Corinthians é muito grande. O Otero, até pelo que eu consegui apurar, deve chegar em São Paulo, quem sabe até na semana que vem, porque a diretoria do Corinthians, ela se dá muito bem. A gente entrevistou recentemente o Sete Câmara, presidente do Galo, e ele foi categórico, deixou bem claro que tem uma ótima relação com o presidente André Sanches, e por mais que o Corinthians tenha viajado para BH no meio de semana e tenha perdido o duelo, pelo menos perde o jogo, mas quase fecha uma contratação, no caso o Otero. O que acontece com esse jogador? Se ele acertar a rescisão de contrato com o Atlético Mineiro, fica ainda mais fácil para o Corinthians contratá-lo. Tá totalmente descartada a possibilidade do Corinthians contratar esse jogador pagando multa rescisória. Isso não vai acontecer. Só que tem uma outra questão. O salário do Otero é muito alto. E se ele acertar a rescisão de contrato com o Galo, o Corinthians não quer bancar 100% dos salários do jogador. O que implica? Se ele acerta a rescisão de contrato de forma amigável, o Corinthians tem que contratá-lo e aí reajustar essa parte salarial. Então, só para deixar bem claro, a melhor situação, pelo que eu apurei, é o empréstimo até o final da temporada com o Corinthians pagando uma parte do salário, não de forma integral. E só pra gente passar a régua, Capriotti, é importante falar. Luan deve ser titular no reencontro contra a equipe do Grêmio e o Pedro Rocha é fake news, tá certo, Capriotti? Eu consegui apurar que Pedro Rocha, jogador que tá emprestado pelo futebol russo, tá atuando pelo Flamengo, é fake news. Corinthians não tem interesse na contratação deste jogador, tá certo, Capri? Valeu, Capelanes. Amanhã, então, Ulisses Costa, Cláudio Zaidan e teremos reportagem da Rádio Bandeirantes de Porto Alegre, hein? Opa! Muito legal, o Bruno Flores vai estar com a gente diretamente de Porto Alegre nas reportagens e o Capelanes vai estar com a gente aqui
comandando o pré, pós-jogo e o terceiro tempo. E me permita vender o peixe, Capri, assim como fez o Vini, teremos uma reportagem especial sobre Luan, que deve ser titular amanhã. Pra você, rapidinho, sim ou não? Pipocou no pênalti? Sim. Pipocou no pênalti? Sim. Então tá Tinha bom. que ter batido o pênalti. Esse vai ser o nosso debate também sobre as atuações, ouvindo muita gente. Então, vamos nessa. É isso aí. Até amanhã. Valeu, Capelanes. Valeu, Capri.